E vamos falar agora, né, dos nossos próximos destaques aqui do Mundo em Sua Casa, porque você ainda vai ver na edição de hoje, nessa edição, o caso da criança que caiu do 9º andar de um prédio aqui em Goiânia. Ainda nessa edição, aqui comigo você confere este assunto. E também a polícia encontra droga, gente, dentro de um ursinho de pelúcia que estava ao alcance de crianças, lá em Lusiânia, no entorno do Distrito Federal. Como você vê imagens aí, ainda nessa edição você vai acompanhar os detalhes desse caso, né? Ursinho de pelúcia sendo utilizado aí para esconder droga. E tem também muito sobre o esporte, vamos falar aqui da derrota do Flamengo e outros destaques com ele, José Calazans, é aqui conosco, 8h06 no Mundo em Sua Casa. Acerte o seu relógio aqui com a gente, combinado? Olha, o Senado Federal aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei das offshores de forma simbólica, quando não há registro individual de votos. A proposta trata sobre a taxação de offshore e de fundos exclusivos no Brasil com poucos cotistas, os chamados super ricos. O projeto vai à sanção presidencial. É mais uma das pautas do Ministério da Fazenda para aumentar a arrecadação do país. A matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados em 25 de outubro. Durante a discussão, o senador atacou outras mudanças de redação para receber mais apoio para o projeto. O governo espera aumentar a arrecadação de 2024 em mais de 20 bilhões de reais com a proposta. Inicialmente, o governo havia proposto uma taxa de 10% para a valorização patrimonial. Quando chegou no Congresso, houve uma discussão para ficar em 6%. Em um acordo do relator da proposta na Câmara, deputado Pedro Paulo, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a alíquota subiu para 8%. Doutor Júlio Meirelles, taxar mais os super ricos? Essa é a saída para aumentar a arrecadação e cumprir aí a meta fiscal do governo para o ano que vem? É taxar o que não era taxado, né? A gente fala muito e falamos muito aqui sempre, e o Cairo tem muito mais, vamos dizer assim, base jurídica para dizer do que eu, é um tributarista, uma pessoa que tem conhecimento sobre a área, mas eu acredito que não se pode taxar mais, né, os pobres no país. Agora, taxar algo que não era taxado, ou que era, vamos dizer assim, sobretaxado, algo subtaxado, melhor dizendo, eu acho que faz sim a justiça tributária, na minha opinião, justiça social. É claro que tem, não se faz uma omelete sem quebrar ovos. É claro que tem as suas preocupações, os seus equívocos, mas tem que se buscar não só enxugar a máquina, não só cortar o orçamento, mas também aumentar a arrecadação. É assim que nós fazemos nas nossas casas, né? Sempre tentando ganhar um pouco mais, equilibrando o orçamento para que possamos comprar mais. E assim que deve fazer também o poder público, né? É claro, sempre de olho e sempre observando justiça social, né? Justiça tributária. Sobretudo, justiça social seria você arrecadar mais dos super ricos, e aí é importante destacar que nessa fatia, poucos privilegiados existem, né? É uma população, um percentual muito pequeno dos brasileiros que vão ter que pagar com um certo volume de arrecadação. Então, desde que isso não atinja o bolso da população menos favorecida, eu acho que pode ser uma boa medida. Doutor Cairo, como é que você vê essa questão das offshores? Inclusive, a gente viu muita polêmica no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre essas empresas. Tá certo o governo ainda então de taxar esses super ricos? É preciso ver onde ainda tem brechas para aumentar a arrecadação? Alex, antes de entrar nesse detalhe, eu só queria aproveitar aqui para fazer uma análise, né? Tem algum tempo já que eu acompanho política e existem momentos na política que eu acompanho e vejo algumas situações que eu percebo que muitas vezes a política é um grande teatro. É uma grande firula, jogo cortina de fumaça aqui, dou balinha de um lado aqui para ver se a gente consegue empurrar. E o que está sendo comentado ali nos corredores, né, em Brasília, nos corredores ali do parlamento. Na semana passada nós tivemos a limitação das decisões monocráticas do STF.
Então isso foi uma cortina de fumaça, entregaram balinha ali para a oposição, fizeram aquela festa. Porém, o que tem se comentado é que tudo aquilo aconteceu para que essa semana viessem as grandes bombas, as grandes pautas, que todas elas nós estamos discutindo hoje aqui no programa. A indicação de Flávio Dino, a aprovação ali da tributação das offshores e dos fundos fechados e nós temos também, você pode ter certeza que vai ser votado ainda esse ano, o voto de qualidade do CARF, né? Com certeza aí na próxima semana ou na outra, a gente deve estar discutindo isso aqui no programa. Então a gente essa movimentação e são pautas de interesse total do governo federal. Entrando nessa discussão da offshore, existe sim na nossa Constituição uma questão chamada justiça fiscal. Devemos tributar nós devemos tributar igual os desiguais, de acordo ali com a sua capacidade financeira, né, com a sua receita, de acordo com aquilo que cada um recebe. Então, quem recebe mais deve ser mais tributado do que de quem recebe menos. Porém, eu sou contra qualquer tipo de criação, nesse momento, de aumento da carga tributária ou de criação de novo imposto. A nossa carga tributária é extremamente pesada. E uma discussão, ela precisa ser levada. Ela precisa ser levada a sério esse tema, carga tributária no país. A justiça fiscal, ela deve ser sopesada, colocada na balança, quando a gente analisa os impactos do aumento de um alíquota, quando a gente analisa os impactos da criação de um novo imposto. Então, se isso pode refletir em desemprego, calma, vamos sentar, vamos analisar e vamos colocar na balança. Se isso pode refletir em diminuição do consumo, vamos sentar, vamos analisar, vamos refletir. Nós estamos vendo a criação de um tributo, a criação aí da tributação das offshores e de fundos exclusivos, porque o governo gasta demais. E esse desespero, o Senado aprovar isso, tudo isso de forma desesperada, é porque gasta de forma excessiva. E eu acredito que não houve uma análise franca com esses setores, não houve uma análise, um relatório de avaliação dos impactos dessa tributação. Doutor Caio, lembrando que o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, né, foi acusado no governo Jair Bolsonaro de ter offshore milionária em paraíso fiscal, né? Sim, ele foi. Inclusive, houve menção do presidente Paulo Guedes, e eu não estou aqui para concordar com ele, de que deveria existir tributação de offshore. Tá certo, são 8 horas e 12 minutinhos, e a gente segue aqui falando dos bastidores de Brasília, porque o relator... Alex, só uma observação. Sim, fica à vontade. Por isso que esse tema offshore, eu acho que é importante mencionar essa questão da justiça fiscal. O Estado ele funciona através da arrecadação. Então tem que ter tributação sim, porém isso deve ser analisado com calma. E a questão da offshore não está restrita ao os super ricos, todos os bancos, todos os fundos de investimentos, Itaú, Bradesco, XP, todos eles possuem offshore, que são empresas aí no exterior para reduzir a carga tributária.